Olá, boa noite para você. Bem-vindo ao JG desta quinta-feira, que está começando agora. Conselho Indigenista Missionário discorda de resultado de inquérito da Polícia Federal que descartou conflitos com madeireiros na terra indígena Araribóia, que resultaram na morte do índio Paulo Paulino Guajajara e do não indígena Márcio Moreira. Então, desconsiderar tudo isso e concluir que é um lamentável episódio de troca de tiro dentro da terra indígena, para a gente não é suficiente. Eleitores de Bela Vista do Maranhão voltam às urnas no domingo para escolher prefeito e vice para encerrar o último ano de mandato de Orias de Oliveira e Vanusa Santos, cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Governo do Estado entrega certificado a produtores de mel do município de Bacabeira. Universidade Federal do Maranhão disponibiliza mais de 2.400 vagas no estado. Estudantes devem concorrer aos cursos com a nota do Enem, que vai ser divulgada na próxima semana. Eu já começo a edição de hoje te contando que o Conselho Indigenista Missionário repudiou o resultado das investigações da Polícia Federal que descartou que o conflito madeireiro na terra indígena Araribóia teria resultado na morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajaras e do não indígena Márcio Moreira. Esses crimes, esses assassinatos aconteceram em novembro do ano passado. O resultado do inquérito divulgado pela Polícia Federal deixou o Conselho Indigenista Missionário revoltado com a decisão. O laudo constatou que Paulo Paulino Guajajara foi morto durante uma troca de tiros, que foi motivada pela posse de uma moto que foi usada pelos não indígenas. O caso aconteceu em novembro do ano passado, na terra indígena Araribóia. Além de Paulo Paulino, o não indígena Márcio Moreira também foi assassinado. Laércio Guajajara, que também estava no local do crime, ficou ferido após ser alvejado. As investigações foram finalizadas no dia 12 de dezembro do ano passado e durante todas as análises a polícia trabalhou com duas versões. A primeira é que os indígenas caíram numa emboscada feita por madeireiros e a segunda é que houve uma discussão devido à posse de uma moto que era utilizada pelos não indígenas. E foi essa a confirmação da PF, que utilizou vários exames médicos periciais e ouviu depoimentos de pessoas ligadas ao caso. Para o Conselho Indigenista Missionário, o inquérito vai contra a realidade em que vivem os índios no Maranhão. Ao sabermos da conclusão do inquérito, ficamos bastante surpresos, né, pelo fato dela desconsiderar mais de 40 anos de conflitos existentes dentro da terra indígena Araribóia. Conflitos esses que já ceifou a vida de outros indígenas, né? Inclusive com invasões de aldeias, né? E indígenas sendo assassinados dentro dessa própria aldeia. Então, desconsiderar tudo isso e concluir que é um lamentável episódio de troca de tiro dentro da terra indígena, para a gente não é suficiente. Os conflitos indígenas estão sendo alertados há bastante tempo por pessoas que defendem a etnia. Segundo o Conselho Indigenista, nos últimos 20 anos foram registrados cerca de 47 assassinatos do povo Guajajara no Maranhão. Destes, 18 eram da terra indígena Araribóia. Deveria, de fato, ser melhor investigado e ser melhor esclarecidos também esses fatos, né, porque, né, tem casos do seu Tomé Guajajara e muitos outros casos de indígenas guajajaras que foram assassinados que até então não tem nenhuma solução. Até hoje não tem ninguém punido. Então, para nós, essas mortes que aconteceram muitas delas dentro dos seus territórios, desse território, precisa ser esclarecida. Bom, nós acabamos de ouvir aí o Conselho Indigenista Missionário, nós também temos que mostrar o outro lado. Bom, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Federal, que disse que não vai se manifestar sobre as críticas do Conselho Indigenista Missionário em relação ao inquérito sobre a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. Para amanhã está agendada uma visita da Comissão de Parlamentares do Congresso Nacional nas terras indígenas Araribóia para averiguar a situação de conflitos lá na região.
A comitiva é formada pela senadora Elisiane Gama e os deputados federais Joênia Wapichana e Newton Tato. Os parlamentares irão para a aldeia Jussaral, localizada no município de Amarante, e ouvirão os familiares do índio Paulo Paulino Guajajara. Bom, e quem lembra das campanhas em todo o país de vacinação contra o sarampo? Acabaram há pouco tempo, mas o alerta do Ministério da Saúde é que as pessoas imunizadas completem a dose para garantir a proteção contra o vírus, que não dava notícia aqui no Brasil há muito tempo, há 2 décadas, e voltou no ano passado, assustando todo o país. No Maranhão, das 82 notificações, 7 foram casos de sarampo confirmados. No estado, há mais de 20 anos não havia registro da doença. Dos 7 casos confirmados, 2 foram em São Luís, 1 em Lago da Pedra, 1 em Lima Campos, 1 em Pedreiras, 1 Vitorino Freire, onde houve o primeiro registro, e, por último, 1 em Caxias. Na rotina, nós ainda temos problemas, principalmente na fase adulta, né? Nas pessoas já que devem se vacinar até os 49 anos, então tem ainda uma baixa cobertura. Nas crianças deu uma melhorada boa. E os bebês de 6 meses em especial, que já devem tomar a primeira dose, também nós estamos com uma cobertura ainda por volta de 65%, e nós sabemos que a cobertura ideal é de 95%. Dados do Ministério da Saúde relacionados às regiões do país que tiveram surtos de sarampo mostram que desde o início de 2018 até o dia 8 de janeiro de 2019, tinham sido confirmados 10.274 casos no Brasil. Para reforçar as ações de prevenção na campanha realizada entre os meses de outubro e novembro, foram vacinados 30.552 bebês de 6 a 11 meses. Essa foi a primeira vez que essa faixa etária foi vacinada no Brasil e alcançou cobertura de 65%. Mas mesmo quem recebeu a dose extra da vacina precisa do reforço com 1 ano e da segunda dose com 1 ano e 3 meses. Em 2019, somente durante a campanha foram aplicadas 72 mil doses da vacina contra sarampo, na faixa etária de 20 a 29 anos. Mas os adultos ainda estão no grupo mais vulnerável e com menos cobertura vacinal. Quem tem até 39 anos deve ter 2 doses comprovadas e até 49 anos, 1 dose da vacina para garantir a prevenção da doença. Os adultos, eles são uma categoria de população muito exposta, que se expõe muito. São as pessoas que mais viajam, mais do que as crianças, que trabalham fora, que têm contatos maiores, né, dentro da sociedade. Então, eles podem ser um grande veículo de levar o vírus para suas casas e ajudar nessa transmissão. Por isso é importante que se vacinem. E a seguir tem Marcos Saldanha aqui no JG e os destaques da política. A gente volta já. Voltamos com os destaques da política. Enquanto estamos nos preparando para escolher os próximos prefeitos, vice-vereadores, em Bela Vista do Maranhão, os eleitores vão às urnas neste domingo para definir novos gestores para encerrar o mandato de Orias Mendes e Vanusa Santos, que foram cassados pelo TSE em outubro. Faltam menos de 5 dias para os moradores do município de Bela Vista do Maranhão conhecerem o novo prefeito da cidade. Em 2016, Orias de Oliveira foi eleito para prefeito e Vanusa Santos como vice. Mas no ano passado, eles tiveram diplomas cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos crimes de abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Os dois ainda foram condenados a 8 anos de inelegibilidade e pagaram uma multa de R$5 mil. Após perderem os cargos, o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade assumiu o município e permanece até a conclusão desse processo eleitoral. Houve uma decisão realmente de cassação dos prefeitos que estavam no cargo, né? Essa decisão, que veio desde a primeira instância, foi confirmada aqui pela Justiça Eleitoral
do Estado e foi confirmada também pelo Superior Tribunal Eleitoral. 3 candidatos estão disputando a vaga juntamente com o vice. Eles devem ser diplomados até o dia 30 deste mês e vão permanecer no cargo até o dia 31 de dezembro, já que em outubro uma nova eleição será realizada e dessa vez ocorrerá em todos os municípios do país. É um município que já está com sua biometria concluída, foi concluída ainda em agosto, né? A biometria no município e, portanto, inclusive isso tem um ponto importante a ser destacado, é que alguns eleitores deixaram de fazer a biometria e uma média aí de 1.800 eleitores que deixaram de fazer a biometria, mas esses eleitores vão poder votar, apenas não vão votar no sistema da biometria, né? A política continua em destaque aqui no JG, e por isso Marcos Saldanha já está aqui com a gente no estúdio. Marcos, boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, Bianca. Marcos, Assembleia de recesso, Câmara de Vereadores de recesso. Nós até imaginávamos que seria um mês meio frio para falar de política, mas parece aí que os bastidores da política estão se movimentando e com muita intensidade, né? Agora sim, né, Bianca? Passado o furacão aí da questão da eleição presidencial, que antecipou a do município nas discussões, nós prevíamos e falamos disso na virada do ano, que aí sim a eleição municipal começaria e não foi o que a gente viu. A gente viu ali um balão de ensaio de eleição presidencial, mas agora sim o que a gente esperava está acontecendo. Todas as movimentações para poder as eleições municipais já se viabilizarem. Ou seja, a partir de agora, além da definição de quem é pré-candidato, que é o que a gente está tendo aí com uma maior força, a gente está tendo também já o começo das alianças, a definição em torno de quem vai ser vice, quem vai compor na chapa, ou seja, agora sim o barco está fluindo nas eleições municipais. Por exemplo, essa foi uma semana aí de movimentações onde as fotos têm falado muito e as redes sociais têm dito aí bastante sobre esse processo. Um exemplo disso a gente tem aqui no vídeo, foi o encontro de Duarte Júnior com o Simplício Araújo e com o Juiz Madeira. O Juiz Madeira, por exemplo, essa semana ele confirmou aí a sua aposentadoria, já está oficializado, e era um dos nomes cotados para ser candidato a prefeito pelo Solidariedade. E aí a reunião é interessante porque aí tem 2 nomes que estavam interessados no Solidariedade para pré-candidatura, unidos aí, o Duarte Júnior e o Juiz Madeira, né? Então pode ser aí uma chapa em conjunto, uma aliança já, é um sinal de um movimento aí nesse sentido. Quem explica melhor sobre isso é o próprio Simplício, né? Ele tem aí gravou uma entrevista pra gente e fala pra gente aí sobre o conteúdo dessa reunião. A gente vai colocar aqui. Quando nós buscamos sentar com o Dr. Carlos Madeira, que é o nosso convidado do Partido Solidariedade a ser pré-candidato a prefeito de São Luís, e o deputado estadual Duarte Júnior, em virtude dos dois terem muitas sintonias, vamos dizer assim, entre as suas propostas. E foi uma conversa frutífera, uma conversa bastante interessante. Não se tratou de coligação, de composição, mas se tratou dos problemas e das possíveis soluções que podem ser encaminhadas para problemas, para que a gente possa efetivamente dar a São Luís a perspectiva de crescimento que ela realmente merece. Nos próximos dias vamos continuar esses diálogos e nós torcemos muito para que pessoas com uma experiência política, uma experiência administrativa possa realmente chegar à condição do município de São Luís e destravar o crescimento econômico que a gente tanto espera aqui na ilha. Marcos, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Será que não é Duarte Júnior já percebendo que ele não vai ser mesmo candidato pelo PCdoB? Pois é, 2 coisas chamam a atenção. Primeiro, a percepção que o PCdoB provavelmente não vai abrir as portas para ele. E a outra é a reafirmação de que ele quer ser candidato. Quer dizer, hoje essa semana aí pelas redes sociais e até no WhatsApp, ele já fez movimentos falando, por exemplo, em projeto de baixar a conta de energia de morador, alguns tipos de moradores aqui da cidade, quer dizer, já pensando a cidade e se colocando em entrevistas recentes de fato como um pré-candidato. Ou seja, só falta um partido que deixa claro que dificilmente o PCdoB
PCdoB será esse partido. Até porque o PCdoB muito certamente será a casa da candidatura do Rubem Júnior, que também protagonizou uma outra imagem, um outro encontro. Então aqui você tem o Rubão, pai do Rubem Júnior, deputado federal, e o Honorato Fernandes e o Laurence Melo, quer dizer, PT e PCdoB podem estar aí se aliançando, né, se unindo, até porque o PT tem falado muito que poderia ter uma candidatura própria. O Márcio Jardim também, em outro Twitter polêmico, questionou aí esse encontro. Bom, aí o Rubem Júnior já falando como pré-candidato, não teve um anúncio oficial ainda, mas essa fala já diz tudo. O próprio Twitter dele dizendo o seguinte: sou o pré-candidato dos vermelhos e estou pronto para repetir em São Luís os bons resultados do governo, né? Lula oficial e também os grandes avanços do governador. Flávio Dino para o Maranhão, o PCdoB oficial e o PT Brasil são aliados históricos e seguiremos unidos, quer dizer, então a imagem e o texto, quer dizer, ele já se colocando como pré-candidato, então isso talvez explique o movimento do Duarte Júnior ali já para o Solidariedade, né? Parece que isso já está muito encaminhado nesse sentido, né? Bom, a gente tem também outras movimentações, né? Por exemplo, o Roberto Costa, né, falou também, afirmando que a Rosiana Sarney, em pesquisas internas, já teria alcançado aí a casa dos 2 dígitos. No jargão de política, de eleições, quando se diz que um candidato ele chegou a 2 dígitos, é porque ele se viabilizou. Ele tem condições de ser candidato. O Roberto Costa insiste no nome da Rosiana. Mas o que se fala é que a Rosiana tem trabalhado nos bastidores não para ser o nome, mas para, na verdade, viabilizar o sobrinho Adriano Sarney. Então, o que a gente deve ter muito provavelmente é uma aliança MDB com o PV em torno do Adriano. Quer dizer, até agora, o MDB com a ala jovem parece que não tem apoiado essa ideia dessa aliança. Mas é muito provável que ela aconteça. Eu ainda insisto, quer dizer, tudo é só uma teoria, uma ideia, de que o PV não deve ter o Adriano Sarney e a Rosiana no MDB como candidatos, aí os dois se enfrentando. Eu acho pouco provável isso, né? A tendência é que tenha um ou outro nessa disputa. Isso aí é o que eu acho que deve se encaminhar, deve ser o mais certo. Então a gente tem mais ainda outra imagem que fala o pré-candidato Neto Evangelista aí, conversando aí do DEM aí com o Juscelino. Ele foi o primeiro nome a ser colocado, né? E aí a gente discute muito. E o DEM vai fazer aliança com o PDT, por exemplo, né? Então, algumas conversas aí estão fortalecendo cada vez mais essa ideia e que o Osmar Filho talvez seja menos candidato de fato do que ele tem falado. Tem uma imagem do Osmar Filho numa reunião essa semana com o Astro de Ogum. Então, aqui pode ter 2 interpretações. Ou o Astro de Ogum reforçando a candidatura aí de que eles vão caminhar junto para prefeito, ou reforçando a candidatura do Osmar Filho para reeleição a presidente da Câmara Municipal. Então são 2 possibilidades, 2 interpretações que a gente pode ver. Quer dizer, essa foto tanto pode falar uma união de forças na eleição da prefeitura ou para uma união de forças para reeditar essa chapa presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís, né? Então essas são as movimentações. A gente tem mais movimentações também aí acontecendo. Uma outra imagem também é o pré-candidato Bira do Pindaré, do PSB, se articulando com o PSOL, né? Então a gente tem o Noleto, a gente tem o Franco Douglas, aqui a gente tem o vereador Nelsinho, né? Um filiado jovem, mas histórico do PT, enfim. Então o Bira, se pré-candidato oficializado for, ainda não oficializou, pode caminhar numa aliança PSB-PSOL, por exemplo, né? Então você vê que isso tudo imagem dessa semana mostrando uma movimentação aí muito quente aí nesse cenário. Então a gente resumiu aqui numa cartela para o nosso telespectador entender o que está acontecendo. Possíveis alianças do Duarte Júnior do PCdoB com o Solidariedade, Simplício Araújo e a própria candidatura do juiz Madeira, sendo talvez um vice,
né, do Duarte Júnior, caminhando aí no mesmo partido. Neto Evangelista fica ainda a interrogação do DEM com o PDT, uma aliança muito provável. O Osmar Filho do PDT aí se vai fazer aliança com o DEM, e essa relação com o vereador Astro de Ogum, como a gente falou, se sai uma candidatura própria para a presidência ou para a vereador tentando reeditar a presidência da casa. O PV e o MDB, uma aliança também muito provável. PCdoB e PT, né? O arco de aliança do PCdoB é muito maior. A gente destacou com o PT, porque foi a imagem da semana que deu o que falar. O PSB com o PSOL, uma aliança aí meio incomum assim, no Brasil de uma forma geral. E aí, para o Eduardo Braide, nós temos o Podemos, com o PMN ali, né, fazendo ali um arco de aliança, e ele está tentando colar no PSC, no PL de Josimar de Maranhãozinho, precisa ficar atento para essa aliança, e talvez se o PSDB não tiver uma candidatura própria, que no caso é o Hélito que está querendo o partido, pode colar no Eduardo Braide. No caso do Eduardo Braide, a grande dúvida é que ele estava muito isolado, todo mundo questionando que ele é um candidato, mas sem alianças. Não fazia a aliança com a família Sarney, era um candidato de si próprio, mas agora ele sabe que ninguém é candidato de si mesmo, né? Mesmo com o recall que ele tem de eleições, vai ter que partir agora um pouco mais para esse combate, tentando puxar partidos para sua base. Animado, né? Quente, né? Que bom. Quente. E usou muitas fotos, como você falou aí, imagens falam mais do que 1000 palavras. Né? Muito mais, é isso mesmo. Várias Vamos continuar acompanhando. É isso, Marcos. Muito obrigada, tá, pela sua presença. Eu te espero aqui semana que vem. Obrigada. Até Valeu lá, mesmo. Boa noite. Obrigado. E você percebeu que o preço das verduras e frutas está subindo? Tem explicação para isso. A gente te conta daqui a pouquinho, depois do intervalo. O governo do estado entregou certificados aos produtores de mel da região de Bacabeira. Esse certificado só é liberado depois de uma inspeção. É a garantia de qualidade e segurança. A Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelhas e Derivados da Associação de Criadores e Produtores Rurais de Bacabeira é a primeira casa de mel do Maranhão com serviço de inspeção estadual. Com o registro, os produtores ganham mais credibilidade para comercializar o produto em todo o território nacional. Com o serviço de inspeção estadual, agora os produtores da Associação de Bacabeira vão poder estar comercializando o produto deles em todo o território maranhense. Então, agora eles podem acessar o mercado formal. O selo, o serviço de inspeção estadual, é a garantia de que este produto ele é de qualidade. Então, que ele pode ser consumido com segurança pela população maranhense. A entrega do certificado aos produtores foi realizada pelo governador Flávio Dino, que durante o discurso destacou a importância desse reconhecimento. A economia é regida por leis objetivas, como todas as ciências, porém ela se materializa, se concretiza também em atos de vontade. É uma das epístolas de São Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Então, daqui o presidente do IMESC sabe que nós precisamos conjugar a letra, ou seja, as leis objetivas, com o espírito, que é a subjetividade daqueles que fazem o nosso Estado, para que outras vitórias sejam possíveis. Parabéns ao senhor, à associação, muito obrigado a todos, feliz ano novo. O mel produzido em Bacabeira será vendido nesses dois tipos de embalagem. A Fundação Vale também auxilia a Associação de Bacabeira, fornecendo todo o suporte técnico aos produtores. O primeiro trabalho que a gente buscou desenvolver foi exatamente desenvolvê-los no trabalho de gestão, organização. A gente identificou uma grande oportunidade lá atrás, em 2017, de uma necessidade de melhorar algumas partes físicas até do prédio para conseguir a certificação. Então a gente deu, além desse apoio mais físico, estrutural, também essa parte de capacitação e organização dos produtores. Fundada em 2001, a Associação de Criadores e Produtores Rurais de Bacabeira conta com 105 associados, sendo 35 apicultores. E agora, com a possibilidade de ganhar o mercado nacional, a expectativa é de crescer ainda mais e ultrapassar as mais de 30 toneladas de mel que são produzidas. Porque até então nós comercializávamos matéria-prima a preço muito baixo.
e nós alcançávamos 5, 6 reais quilo de matéria-prima. E após a certificação, nós vamos chegar a 35 reais o quilo do mesmo produto. A gente falou aí de mel, assunto doce, agora a gente vai falar de um assunto meio amargo. Gente, como se não bastasse o aumento dos preços do gás de cozinha no começo de 2020 e da carne, que está bem cara desde o ano passado, agora vem mais, te prepara. Verduras, legumes e frutas tiveram os preços elevados e a tendência é que aumente ainda mais a partir do próximo mês. E a resposta para isso vem lá do céu. Chuva que cai para a alegria de alguns, mas para a preocupação de outros. Com a chuva em excesso, cai a produção de alguns alimentos. E isso reflete direto nas bancas da Ceasa, a Central Estadual de Abastecimento. E depois para os comerciantes nas vendas e, claro, para o consumidor. Quando o senhor vai às compras assim e percebe que o produto está mais caro, o senhor usa alguma estratégia? Desde quando seja necessário. Se a pessoa está precisando, tem que comprar, né? O período oficial de chuvas começará no mês de fevereiro. Até lá, os produtos devem ter um aumento de até 60% comparado ao período normal, sem chuva. Muitos consumidores realmente não entendem por que isso acontece. E é o que a gente explica agora. O senhor Acelino é feirante há 29 anos e é ele quem vai nos dizer como funciona esse ciclo: chuva, produção e alta nos preços. Esse tipo de legumes e hortaliças, essas coisas, eles não se dão com muita chuva. Sim, ele tem que ser aguado sempre, mas com muita chuva não. Aí ele vem a diminuir a produção e o que acontece, o preço aumentar, a qualidade do produto também não fica bonita e aí o preço sobe. E essa variação de preços é quase diária. Quando os tomates são vendidos verdes ou a batata está menor, pode ser um indicativo de que a colheita foi antecipada para evitar perdas. A princípio, os alimentos que já estão mais caros são o mamão, a laranja, o tomate e a batata inglesa. O saco da laranja, que era vendido a R$ 25, está custando de R$ 30 a R$ 32. No varejo, o quilo já pode chegar a R$ 3. Do Pará era mais barato porque o frete é menos, mas aqui, lá de Goiás e o da Bahia, custa mais alto. E por que aumenta nesse período? Também da chuva também e também o transporte de lá para cá. O mamão varia em R$ 3,50 o quilo, mas pode chegar a R$ 7. Já a batata inglesa custa R$ 2,50 o quilo, podendo chegar a R$ 8. A caixa do tomate com 25 quilos passou de R$ 30 para R$ 60 e pode chegar a R$ 70. No varejo, o tomate ainda está saindo por cerca de R$ 3,50 o quilo, enquanto durante o verão chegou a custar R$ 1,50 o preço mínimo e no período de chuva pode chegar a R$ 9. O que o consumidor precisa é pesquisar e esperar, literalmente, a chuva. Vai ficar difícil. A seguir, o resultado do Enem sai na próxima semana. E aí, quem que está ansioso é com essa nota que o estudante pode concorrer a mais de 2.000 vagas disponibilizadas pela UFMA em todo o estado. Continue aqui comigo no JG, que esse assunto logo depois do intervalo. Eu volto já já. A partir de 1h29 começa a baixa-mar com 0,4 metro. Às 7h31 tem a primeira praia-mar do dia com 5,6 metros. Às 13h44 volta a baixa-mar, agora com 0,6 metro. E a sexta-feira termina com praia-mar de 5,8 metros a partir de 19h43. O
sonho do ensino superior pode estar pertinho de se realizar para muita gente. A Universidade Federal do Maranhão disponibilizou mais de 2.400 vagas. A chave para a porta do ensino superior público é o Enem. O resultado já tem data marcada, dia 17, próxima semana. Para conquistar a vaga, tem que tentar encaixar aí a nota do exame com a nota de corte do curso que o aluno pretende concorrer. Entrar na universidade pública é o sonho de muita gente. Na Universidade Federal do Maranhão, o acesso só é possível através do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos a vagas na UFMA têm que estar atentos a prazos e documentos informados em edital já disponível no site da universidade. A partir do dia 17 de janeiro, que saem os resultados do Enem, estar bem atentos ao site do SISU, do MEC, para fazer inscrição lá e, posteriormente, estar acompanhando no próprio site da universidade o resultado para ver se ele foi chamado ou não. Mas também, após essa primeira chamada regular, após o dia 7 de fevereiro, nós lançamos um novo edital. Então, os candidatos têm que estar bem atentos, porque o dia 7 de fevereiro são as vagas que não foram ocupadas nessa chamada regular. Para o primeiro semestre de 2020, a Universidade Federal do Maranhão oferece 2.453 vagas, distribuídas entre os campos de Chapadinha, Bacabal, Imperatriz, Pinheiro e São Luís, que tem o maior número de vagas disponível, são 1.902. Quem não consegue pontuação suficiente para a pública tem a alternativa das faculdades particulares, que usam o resultado do Enem para bolsas de descontos e ainda aproveitam ProUni e FIES. Tudo para facilitar a vida de quem quer entrar no mercado acadêmico sem precisar esperar pelo próximo Enem. A gente sabe que o ProUni ele tem a primeira, a segunda e as vagas remanescentes. Então, às vezes, o aluno ele desiste na primeira etapa. Só que é muito bom ele continuar até sair as vagas remanescentes, tanto do ProUni quanto do FIES. Nessa corrida pela formação superior, alguns cursos são destaque. A gente tem direito, a gente tem estética, hoje é um curso que está bombando muito no mercado e está crescendo muito, é o curso de estética e cosmética. Nós temos psicologia também, fisioterapia, contábeis, educação física, então são cursos muito procurados, engenharia civil e muito fortes no mercado. O JG de hoje fica por aqui, mas amanhã, mais conhecida como sexta-feira, eu tô aqui de novo a partir de 6h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Para você que está assistindo a gente aqui, o JG, boa noite e até amanhã.